Lista 5, exercício 3. Uma aspira retangular condutora de resistência R, largura W e comprimento L se move com velocidade V constante em um campo magnético B, como é mostrado na figura. Quais são a intensidade e o sentido da corrente induzida? Quando somente a borda inferior, a espira entrando na região do campo, está imersa no campo. B, quando toda a espira está imersa no campo. Ou C, quando somente a borda superior, a espira saindo da região do campo, está imersa no campo. Bem, vamos lá. Então, o que basicamente a gente tem é a espira se movendo. Nessa ordem, a espira está se movendo de cima para baixo. Quer dizer, ela está entrando no campo no item A, vai estar totalmente imersa no item B e saindo do campo no item C. Então, o movimento da espira de cima para baixo dessa forma. Certo? Vamos lá. O item A. O item A que a gente tem a espira dessa forma entrando no campo e a gente tem que ver se tem efeito Faraday e qual é a reação com relação a esse efeito Faraday. Para a gente ver isso, o efeito Faraday, a FEM, é uma FEM induzida gerada pela taxa de variação de fluxo no tempo. Então, o que a gente tem que descobrir é se há fluxo, se o fluxo varia no tempo. E o fluxo é o que é? É o produto escalar entre o campo e a área. Nesse caso, o campo e a área são perpendiculares, isso é, o campo e o vetor área são paralelos. E o campo não varia no tempo, certo? E a área, a gente pode calcular a área do fluxo. Bem, o meu dφ dt vai ser simplesmente P vezes A no tempo. O campo, como eu falei, não varia no tempo. A dúvida é se o A varia no tempo ou não. E o que é que a gente faz? A gente determina qual é a largura para poder calcular a área do fluxo. Nessa região de cima, o campo magnético é zero. Só vou ter campo magnético na região onde está demarcado, certo? A área do campo, na verdade, vai ser x vezes w, né? Essa é a área onde eu tenho o campo magnético. Onde eu não tenho campo magnético, o fluxo é zero, certo? Então, o fluxo é determinado só por essa região onde a área é W vezes X. Ora, se a espira está se movendo para baixo, significa que o X está variando. Se o X está variando, então o meu dφ dt é, na verdade, o campo vezes o W, certo? Que essa largura, essa não varia no tempo, vezes dx dt. E isso vai me dar a taxa de variação no fluxo no tempo, certo? Só que o meu x está aumentando. Se o x está aumentando, significa que o dx dt é positivo. Dx dt é positivo e numericamente igual à velocidade. Detalhe, velocidade positiva ou negativa é uma questão de referencial. Nesse caso não é uma questão de referencial. Ele vai ser positivo porque na verdade, o que a gente está calculando é o dx dt. E o x está aumentando e o dx dt, nesse caso, ele é positivo. Consequentemente, a minha FEM é negativa e vale BW vezes a velocidade. Se a minha FEM é negativa, o fluxo está aumentando. A corrente induzida é a FEM induzida sobre a resistência. Isso é, a minha corrente induzida é BWV sobre a resistência. Detalhe, eu não carrego o sinal da FEM, porque na verdade eu estou calculando o módulo da corrente, né? Porque a corrente é um escalar que a gente calcula o módulo dele. Dessa forma, o meu fluxo aumenta. Se o fluxo está aumentando, a FEM é negativa. Isso a gente já viu. A FEM é negativa. Se o fluxo aumenta, a taxa de variação do fluxo é positiva, então a FEM é negativa. Ora, se a FEM é negativa, significa que o fluxo está aumentando, significa que ele vai gerar um campo induzido, a corrente induzida vai gerar um campo induzido no sentido contrário ao campo externo, tentando fazer com que esse campo não varie. E o sentido da corrente induzida que gera o campo no sentido contrário ao campo externo é esse sentido. É essa corrente quem gera um campo para fora da página. Certo? Então, a nossa corrente induzida está no sentido anti-horário. Então, a corrente induzida está no sentido anti-horário, porque ela está gerando um campo no sentido contrário ao campo externo, porque o fluxo está aumentando. Certo? Bem, e o item B? Item B é quando toda a espira está imersa no campo. Então, a gente se movimenta a espira está toda imersa no campo, e a área da espira imersa do campo vai ser W vezes L.
O L é o comprimento total da espira, o W é a largura total da espira. Nenhum dos dois varia no tempo se a espira está totalmente imersa no campo. Se não há variação no tempo, significa que o meu dφ/dt é zero, então, consequentemente, minha FEM é zero e minha corrente é zero. Então, quando a espira está totalmente imersa no campo, não há efeito Faraday, isso é, não há corrente induzida na espira. No item C, agora a espira está saindo da página, então ele vai e sai da página, continua o movimento dela, e a região agora em que eu tenho o fluxo do campo é demarcada novamente por uma largura x. Então essa largura x é que, como a espira está se movendo, o x varia, então ele vai variar no tempo. Minha área volta a ser W vezes x e, consequentemente, meu dφ/dt é BW dx dt. Note agora que o x está diminuindo. Se o x está diminuindo, significa que o meu dx dt é negativo. Isso é, meu dφ/dt vai ser BW vezes menos V. Sabe, esse negativo significa que o meu x está diminuindo, o meu x dt é negativo. Minha FEM, então, é positiva. Minha FEM é positiva, minha corrente é a FEM por R, consequentemente, minha corrente induzida é também BWV sobre R. O fluxo diminui. Se o fluxo está diminuindo, a FEM é positiva. Se a FEM é positiva, o que ele faz? Gera um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo, tentando fazer com que o fluxo não diminua. Então, se ele vai tentar fazer com que o campo não diminua, o que ele faz? Gera um campo induzido no mesmo sentido que o campo externo. A corrente induzida que gera esse campo vai estar nesse sentido. Quer dizer, essa corrente quem gera o campo para dentro da página. Se essa corrente gera o campo para dentro da página, então minha corrente está no sentido horário. A corrente induzida nessa parte, ela está no sentido horário. É isso.